No final do século XIX, havia entre as lideranças da física a impressão de que essa disciplina estava praticamente acabada, que pouco havia para se descobrir, alertando de que não poderia haver mais temas relevantes para a pesquisa nessa área. Para ajudar essa interpretação de finitude do então programa da física, historiadores da ciência costumavam citar um discurso feito em meados de 1900 pelo cientista mais importante da época, o britânico Lord Kelvin. Em sua fala, esse luminar alegava haver apenas duas nuvens, obscurecendo o céu cristalino da física. Frente a esse cenário, Kelvin sugeria um novo programa, aprimorar as medidas das constantes da natureza, como por exemplo a velocidade da luz. Talvez essa interpretação da história, algo anacrônico sem dúvida, se mantenha até hoje, por conta da irresistível ironia do que ela arrasta consigo. Pouco depois, aquelas nuvens que deveriam ser prontamente dizimadas pelos físicos dariam origem a dois pilares que sustentam a física contemporânea: a teoria quântica e a teoria da relatividade geral. A primeira trata dos fenômenos no diminuto mundo atômico subatômico. A segunda lida com tudo que é gigantesco, corpos com massa superior à das estrelas e velocidades próximas à luz no vácuo, ou seja, 300 mil km por segundo. De modo simples, uma é a física do mundo microscópico, a outra do mundo macroscópico. Idealizada há cerca de 100 anos, tanto a teoria quântica e sua vertente mais complexa, a mecânica quântica, desenvolvida principalmente na década de 20, quanto à teoria da relatividade geral, que bem poderia ser chamada simplesmente de teoria da gravitação de Einstein, tem, desde então, mantido distanciamento respeitoso entre uma coisa e outra. E elas teimam, resistem em não se juntar a um só corpo teórico. Os obstáculos desses fenômenos por essa intuição não são triviais, e a complexidade matemática é para poucos, mesmo para as pessoas que estudaram física. Se esses impedimentos forem vencidos, essas duas poderosas ferramentas teóricas se juntariam na chamada gravidade quântica, um tipo de teoria final. De certo modo, o próprio Einstein digladiou-se com essa fusão nas 2 décadas finais de sua vida. É claro que ele não teve sucesso nisso, e nós podemos, é claro, desculpá-lo ao morrer em 1955. E é claro que, se pensarmos dessa forma, Einstein estava bem adiantado do que a física no século XXI. Hoje temos basicamente 2 grandes frentes de pesquisa, ambas de uma forma esmagadora teórica, que enfrentam uma tremenda dificuldade. A primeira dessas vertentes é a chamada teoria das supercordas, na qual as partículas são tratadas como diminutas cordas, daí esse nome, em vez de pontos como a teoria convencional. A segunda é chamada gravidade quântica em loop. Eis aqui o tema do livro A Realidade Não É o que Parece, a estrutura elementar das cordas, do físico italiano Carlo Rovelli. Construída passo a passo, a teoria das supercordas prevê a existência de um novo zoom de partículas subatômicas. Hoje, o cardápio desses fragmentos de matéria, elétron, próton, nêutron, quarks, fótons, muitas outras coisas, passa de 100 itens. Havia esperança de que tais partículas deixassem vestígios nos experimentos feitos no mais potente acelerador de partículas do planeta, o LHC, do Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, lá na Suíça, mas ele simplesmente não aparece. Rovelli aproveita esse revés do, digamos, concorrente para propagandear a gravidade quântica em loop e incendiar o cenário revelado por essa teoria, que ele simplesmente ajudou a largar, expondo e defendendo com paixão nas cerca de 280 páginas do seu livro. Primeiramente, ele diz que a gravidade quântica em loop, diferentemente da teoria das supercordas, está alicerçada no que está muito bem provado: mecânica quântica e relatividade geral, bastando acrescentar a esses 2 pilares o ingrediente extra, que é a teoria da informação. O cerne que existe na gravidade quântica em loop é propor que o espaço seja quantizado
explicando que haja um naco mínimo irredutivo de espaço que, portanto, não pode ser dividido de uma forma infinita. Isso faria com que o campo gravitacional passasse a ter características semelhantes a de outros corpos conhecidos na natureza, como por exemplo o eletromagnetismo. As consequências dessa quantização são muitas, como o próprio Rovelli explica de uma forma bem didática, entremeando filosofia, artes, literatura, poesia e muitas outras coisas. É um detalhe saboroso ao tomar o espaço, um tipo de espuma, como suas diminutas e infinitas bolinhas de sabão. A consequência mais inusitada é que o espaço e tempo, nesse conceito dele, deixam de existir. Mesmo sem esses elementos básicos, a gravidade quântica em loop segue fazendo sentido, pelo menos do ponto de vista dele. Foi no século XIX que surgiram as primeiras obras de divulgação científica de apelo mais popular, e aqui podemos incluir aquelas de Darwin, por exemplo. Popularizar a ciência naqueles tempos era falar com uma fatia mínima da população. Alfabetizados sobre esse assunto, claro que tem poucas pessoas que se interessam. Com interesse por ciência, muito menos. E a linguagem usada era elegante, simples, se pudéssemos comparar isso a artigos científicos. Mais longe da empregada hoje por um mercado editorial de massa e planetário. Tem muita coisa jogada por aí. Ao longo dos últimos 100 anos ou mais, autores de popularização da física, bem que poderia ser dividido em dois grupos distintos entre si. Restritos, cujo foco das obras se restringe apenas ao tema abordado. Norte-americanos têm uma tendência para esse viés. Ou generalistas, que apresentam a física em um contexto cultural mais amplo. Europeus são mais comuns nessa corrente. Rovelli, é claro, é um membro, e tudo indica, fervoroso desse último grupo. E desde o primeiro capítulo ele deixa isso muito claro. Por conta de cenários fantásticos, e a física fornece muito substrato para isso, há trechos no livro de A Realidade Não É O Que Parece que lembram contos de grandes escritores italianos, como Primo Levi, Ítalo Calvino e Dino Buzzati. Nessas passagens, o autor por vezes deixa de lado a física para se embrenhar com prazer similar pelas humanidades, indo de Santo Agostinho a Dante com muita desenvoltura. Um porém da obra, Rovelli por vezes é surpreendente, produz notas explicativas muito técnicas, como jargão da área, o que destoa o tom didático, mas que ele simplesmente imprime em seu roteiro. E isso pode deixar as pessoas que estão lendo o livro um tanto desamparado. As pessoas que têm conhecimento exato sobre o assunto, é claro que passarão incolunes por esses trechos. Uma crítica comumente feita pelos próprios físicos aos seus colegas que se dedicaram à unificação da mecânica quântica com a própria relatividade geral é que os efeitos que brotam nessas equações matemáticas são extremamente tênues, alguns na casa de dezenas de zeros depois da vírgula. É um patamar praticamente inalcançável, mesmo pelo estado da arte e da tecnologia atual. Portanto, comprovar essas previsões ainda é um grande desafio para equipamentos e detectores desde o início do século. O livro de Rovelli é um resultado do que a física e seu ferramental matemático pode oferecer sobre como a natureza ou a realidade em sua escala impensavelmente pequena. O resultado não é só interessante, fantástico, e por que não, mas também bonito. É prazeroso saborear o que a criatividade humana, no sentido mais amplo possível, pode nos oferecer. Principalmente no que ele diz no final do livro, que a torre de gravidade quântica, que ele e seus colegas têm construído com símbolos abstratos e fenômenos para enxergar mais longe, é apenas uma das várias construções do intelecto humano. Nesse sentido, o livro vale a pena também para aqueles com formação em humanidades. É uma chance de diminuir a distância entre as chamadas duas culturas. Se a gravidade quântica em loop é ou não a palavra final sobre a realidade última, só o tempo, que ironicamente Rovelli tirou do seu livro, e os dados experimentais irão dizer. Até lá, vale a pena se aventurar pela tapeçaria feita por Rovelli, alinhada ponto a ponto para que você entenda, ou para que você simplesmente não entenda. Aquele que assim o fizer certamente vai ampliar seu cabedal de conhecimento sobre os desígnios de como a natureza constrói a realidade, ou de como a natureza construiu a realidade. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço
e até a próxima.